Olá, seja bem-vindo a mais um podcast Mestre de Transportes. E hoje nós estamos aqui com o André Ricardo da Sol Cargas. É um prazer, recebê-lo aqui nesta tarde. Quero aproveitar para você falar um pouquinho sobre você, contando a sua trajetória, contando a sua história, o porquê escolheu o transporte. Fala um pouquinho sobre a sua história de vida. Bacana. Camila, boa tarde. Prazer é meu estar aqui. Eu acho que esse espaço é muito bacana, para a gente falar de um segmento que é tão importante, que é o segmento de transporte rodoviário de carga, Você falou se eu escolhi, Eu acho que eu fui escolhido, Foi uma primeira oportunidade que eu tive, foi até minha tia que estava trabalhando numa transportadora, Isso no ano 2000, já faz tempo, E aí não deu o bug do milênio lá, que o pessoal comentava que ia dar, graças a Deus não deu, estava lá, comecei no transporte. E aí, uma empresa chamada Transportadora Continental, é um dinossauro aí do segmento, já está há 80 anos no mercado. E lá eu fiquei por 7 anos e 6 meses. Foi uma experiência muito bacana, porque uma empresa não tão grande, e eu pude conhecer todas as áreas operacionais. E foi lá também que eu dei os primeiros passos com relação a me aprofundar um pouco mais na logística, Naquele tempo não se falava tanto em formação logística. Sim. Então, em 2006 eu comecei a faculdade de logística, eu acho que foi um divisor de águas, Eu digo que a faculdade de logística lá em 2006, ela abriu a minha mente mais do que o mestrado que eu faço hoje, de direção estratégica, porque foi realmente um baque de conhecimento que naquela época não existia, nem no transporte e nem no meio acadêmico. Então ali eu comecei a me aprofundar, a me aprimorar. Então fiquei lá até 2007. De lá eu fui para a Patrus Transporte, hoje é uma gigante a Patrus, mais de 95 unidades. E lá eu trabalhei por quase 15 anos. Eu acho que na Patrus realmente foi a minha escola, qual eu tenho muita gratidão. Lá eu consegui ter desafios que me prepararam pro André, que tem mais de 26 anos de mercado, e participei de aberturas de filiais, de projetos grandes como o Lean, primeira transportadora que implementou o Lean, era muito voltado para a Toyota, indústria, Então ali eu fiquei por quase 15 anos. Depois fui conhecer outras coisas, passei pela Jamef, uma passagem rápida, mas uma empresa enorme. Sim. Onde eu tive a oportunidade também de ver coisas diferentes, E aí Pajussara também, uma empresa aí de 40 anos, também uma oportunidade muito bacana. E hoje estou na Sol, que é um segmento que eu não atuava, que também é um divisor de águas também, para mim, na minha profissão, que tem me deixado muito feliz, pela experiência que eu adquiri e por estar podendo colocar essa experiência no mundo da Sol Cargas. Então, estou muito feliz. São 26 a logística anos. de antigamente, ela é muito diferente de hoje, na parte técnica, porque a gente vê o crescimento, Eu sempre comento aqui que tem muitos jovens hoje que o primeiro emprego é o segmento da logística. Sim. Mas olhando para trás, tem muita coisa que mudou de lá para cá? Demais. Muito, muito, muito. Eu acho que de uns 10 anos para cá, a gente tem falado de números, A parte analítica, a importância de você ter gestão através de indicadores de desempenho, Então isso não acontecia, Eu lembro que por toda a minha trajetória na Continental, nada se falava, era conhecimento empírico ali, a experiência das pessoas, e faziam sem uma análise, E é importante, eu falo que assim, hoje, na minha concepção, você que é do segmento de transporte, você precisa ser um gestor de pessoas, você, claro, precisa conhecer da operação, mas você tem que ter o lado analítico muito forte. Sim. Então, se a gente fazer um paralelo da logística de 2015, eu digo de 2015 para baixo, para os anos anteriores, assim, eu acho que tem uma diferença na parte analítica assim, tremenda. Ainda existe muitas transportadoras que não dão um valor,
para essa gestão, né? Para essa gestão mais técnica, mas vão acabar sucumbindo porque cada vez mais transportadoras estão entendendo a importância, né, de você ter esse tipo de gestão, e aí a concorrência vai entendendo, os clientes vão entendendo a importância de ter empresas que levam isso a sério e acabam optando por você ter um nível de serviço melhor. Então tem assim uma diferença muito grande. Lá no começo você estava muito mais na ponta operacional, né, do que na estratégica. E em algum momento da sua carreira você percebeu que queria deixar de ser executor para ser transformador na operação? Eu acho que em 2009, quando eu tive o primeiro desafio de liderar pessoas, eu tive um líder, né, que eu acho que deu... A gente tem algumas pessoas, né, que dão uma virada, né, na sua vida profissional, que me apresentou a questão dos números, né, a questão dos indicadores da gestão, né. Então eu acho que nesse processo, né, dessa liderança, eu acho que ali eu tive uma grande mudança com relação à gestão mesmo, né? Sim. A gestão de pessoas, a gestão dos indicadores, a gestão da operação como um todo. Eu acho que ali eu comecei a entender que eu não podia ser só operacional. Eu não podia ser só operacional. Porque o que dá resultado é você pensar, né? Eu acho que hoje a gente vive num mundo, e eu vi isso muito nesses 26 anos, que as pessoas só estão apagando incêndio. E se você só apaga incêndio, você perde muita oportunidade. Você precisa ter tempo, né? Então às vezes você ouve, o cara tá atrás do computador, né? O cara tá muito tempo na sala, o cara tá fazendo reunião. Não adianta você ficar só na operação apagando incêndio. Se você não entender qual que é a causa, sim, se você não encontrar uma melhor forma de fazer, você não vai dar resultado para a empresa. Então acho que assim, não demorou tanto tempo para eu entender que assim, era importante eu evoluir como profissional e que eu sinto que eu tenho condições de ajudar estrategicamente, né? Me sinto mais preparado hoje. Aqui hoje a gente vê que a visão, né, de algumas pessoas que estão principalmente na liderança é de não passar o conhecimento, mas também não pegar tanta demanda, né? A gente vê que fala, não, eu vou fazer o meu e você faz o seu. Mas no olhar estratégico a gente não tem que ter essa visão. A gente tem que olhar num todo e juntos para poder conseguir resolver, para parar de ficar apagando incêndio, porque Exato. É o que acaba acontecendo com muitas empresas, né? E principalmente investimentos. Eu não vou investir aqui, né? E aí como é que você apaga isso? Você tem que olhar com olhar. Hoje a gente vê que a logística ela cresceu muito de uns anos para cá. Ela continua no operacional, que a gente fala é o início, tá ali, mas tem muita coisa que pode trazer melhoria para dentro da empresa, né? Então, acredito que desses anos que você passou, você deve ter passado também por muitos crescimentos nessa parte. Eu acho que um divisor de águas que eu percebo hoje, que eu percebi antigamente, é que o líder ele centralizava demais, né, o conhecimento e a informação. E realmente você percebia muito isso há um tempo atrás, né? Era o líder do conhecimento, né, do dia a dia da operação, mas não era o líder gestor de pessoas, o líder analítico, né? E hoje a gente fala, e eu sempre falo isso para as pessoas que respondem para mim, e aconteceu isso recentemente na Sol, né? Prepara a sua equipe, né? Divide conhecimento, porque se surgir uma oportunidade para você, você precisa ter alguém no seu lugar, né? Então acho que isso é fundamental e assim é algo que nenhuma pessoa, né, que quer crescer tem que deixar de fazer, né? E quando você compartilha conhecimento, você paga menos incêndio, porque você tem uma equipe preparada, né? Você tem uma equipe que vai te ajudar, né? Você ajuda preparando e ela te ajuda também dando resposta que não vai, né, sobrecarregar só você, só a sua liderança. Sim. É um ponto importante. É olhar, né? A gente vê que algumas empresas, né, assim como eu estava comentando nos bastidores, não só olhar pelo lado que eu estou, o lado comercial, mas num todo, para a gente poder olhar a logística de tudo que está acontecendo, trazer essa mudança para trazer a melhoria. Mas não ficar olhando só para o que eu faço. Mas não dá, juntos, né? ali Não a gente dá. consegue resolver. Um básico hoje de uma empresa, você precisa ter um comercial muito forte, um RH muito forte
um financeiro muito forte, uma operação muito forte. Sim. Né? Não adianta ter um comercial vendendo pra caramba se o operacional não consegue ter nível de serviço, não consegue entregar, né? Não adianta também o comercial querer vender tudo de uma hora para outra, porque eu não estou preparado, né, para manter aquele nível de serviço. Então, assim, tem que ter uma sinergia, assim, esses setores eles precisam estar muito junto para que dê resultado e ter um crescimento aí sustentável com relação à empresa, né? Então, acho que tem que ter esse pensamento. Legal. Falando um pouquinho, né, você passou por mais de 2 décadas entre a Continental e a Patrus. Do ponto de vista de gestão da logística, que fundamentos você trouxe dessas duas, né, que hoje você aplica no seu segmento, na sua área atual? Eu falo que exatamente o que você comentou, Camila. Eu fiquei praticamente minha carreira toda em 2 empresas só, né? Eu acho que na parte da Continental foi muito a questão operacional. E eu sempre falo isso para as pessoas que respondem para mim, os liderados, que um líder ele precisa ter a parte operacional bem desenvolvida, mas hoje um líder, na minha visão, um líder completo, ele precisa ter gestão de pessoas, precisa ter foco em pessoas, né? Para mim seria esse pilar, né? O tripé seria pessoas, operação e analítico, né? Sim. Então acho que na Continental eu consegui essa parte operacional, né? E na Patrus, que foram quase 15 anos, eu acho que foi ser esse gestor de pessoas, saber que eu preciso estar próximo da minha equipe, tirar o melhor de cada um, reconhecê-las, né, por isso, e trabalhar essa parte analítica, né. O Lean chegou na Patrus depois de um tempo que eu já estava lá, mas eu, antes da Patrus ter os seus indicadores, eu já tinha os meus, né. Então eu fazia gestão através de números, né, através de avaliação comportamental, eu dava feedback para minha equipe, antes mesmo deles terem estruturado o que eles têm hoje, né, uma empresa dá orgulho de ver, né? Mas eu acho que eu faria esse divisor, né? Então, na minha visão operacional, eu aprendi muito na Continental e depois eu desenvolvi na Patrus essa parte aí de pessoas e essa parte analítica. Hoje a gente vê que, né, devido à NR1, que o pessoal comentava bastante, né, de você olhar para as pessoas, olhar para os seus funcionários, olhar... Já tava antes dela chegar, muitas eu já empresas ainda não estavam preparadas para isso, mas a gente vê que algumas já tinham esse olhar mesmo, que se você não olhar para eles, como é que você vai querer crescimento? Se você não cuidar da saúde, principalmente, né? E o segmento da logística, a gente sabe que o operacional ainda, ele é braçal, dependendo da área e da especialidade que ele está ali. Então, hoje a gente vê que muitas empresas estão fazendo esse olhar, né? A gestão de pessoas. É você olhar para aquela equipe e você falar, não, a gente precisa resolver juntos. Mas assim, a minha percepção sobre esse assunto, né? É claro que assim, a gente deve ter empresas que são referência nesse sentido, mas eu vejo ainda um movimento superficial, né? A gente precisa falar de saúde, saúde emocional no trabalho, a gente precisa cuidar das pessoas, mas eu acho que isso muito superficial. Eu estava até falando ontem com o meu diretor, que assim, às vezes o colaborador, ele não processa a empresa, ele processa o líder, né? É isso que acontece. Então as empresas às vezes deixam, tá lá no dia a dia apagando incêndio, não vê que o líder, ele acaba com uma equipe toda, né? Sim. Ele tem uma gestão ali muito deficitária com relação a essa questão emocional, de trabalhar, de saber lidar com as pessoas, né? E aí, assim, processos acabam vindo, né? Então, acho que a gente precisa sair do superficial, saber que isso de fato dá resultado para a empresa, dá resultado ali na última linha e de fato levar isso a sério. E você acredita que muitos nascem líder? Ou porque acontece, né? Sim, Às vezes a pessoa ela tá numa área e ela foi chamada para ser um líder. Sim. Talvez acredita que ela pode estar preparada ou preparam ela, né? Porque tem isso também, a gente vê claramente, né? Eu já tive líderes, né? E eu sei que alguns, é o que você falou, a gente sempre vai olhar para o nosso líder porque ele é a nossa referência, né? Exato. Se eu quero crescer, eu vou olhar para você. Olha, eu quero chegar onde ele chegou. Claro. Trazendo esse sentido aí de liderança, né? Eu acho que tem gente que já nasce com essa facilidade de liderar, mas isso não quer dizer que uma pessoa não pode ser preparada.
Até porque essa pessoa que nasceu com essa facilidade de liderar, ela vai precisar aprender também algumas partes técnicas, né? Que não nascem com ela, né? Então ela vai ter que aprender a dar um feedback, né? Estruturado, saber da importância de fazer um one-on-one com frequência. Então acho que as duas possibilidades elas existem, né? Para quem tem o dom e já tem a facilidade, eu entendo que tem pessoas que têm mais facilidade, eu acho que essa parte de desenvolvimento técnico fica mais fácil. Para as outras que querem, né? Eu acho que é possível, sim, mas tem que ter um suor a mais, né? É como uma pessoa que nasceu um dom de jogar futebol, vai para uma escolinha, vai sofrer um pouquinho mais, né? Verdade. Na minha percepção, né? Verdade. Mudando um pouquinho de assunto, né? Hoje você fala com muita naturalidade sobre o Fishmile. Se eu estiver falando errado, né? Você pode corrigir. Midline e Last Mile, né? Para quem está nessa gestão ouvindo hoje, né? Como você enxerga essas principais diferenças de gestão entre essas etapas, né? Eu acho que assim, a gestão do First Mile, a gente pode, First Mile, tanto faz, cada um fala o que quiser. Tem gente, eu acho uma besteira muito grande, a gente pode falar transferência. É que o pessoal acaba pegando o inglês, né? Eu falei assim, cara, e assim, se a gente for pegar o dicionário de logística, é tanta expressão e a logística é tão ampla, né? Sim. Que eu não vou conhecer tudo da logística e tá tudo certo, né? Não tem problema nenhum com relação a isso. Mas assim, eu falo pela minha experiência própria, né? Se eu pegar a transferência, o First Mile, eu acho que tem desafios, são grandes, mas nada se compara ao Last Mile, né? Nada se compara à última milha, entrega, nada. Pra mim, na minha experiência, né? Alguém pode vir aqui e falar diferente, mas eu falando da minha experiência, quem trabalha lá, quem é o encarregado, deveria ser muito valorizado. Se a gente pegar o encarregado que está lá no terminal, fazendo lá o processo de carregamento, trabalhando com a transferência, ele não sofre um terço do encarregado, do líder, do Last Mile. Porque é comercial te ligando, é agregado te ligando, é motorista te ligando, é roubo, né? É batida, é entrega, é agendamento. Sim. É um desafio assim tremendo. Então eu vejo que quando um encarregado, o líder recebe do Last Mile, recebe menos, o cara que cuida da transferência ali no terminal, que está ali no domínio dele, né? Cuidar de pessoas, cuidar do carregamento, tem, claro, os seus desafios, sua importância, mas assim, quem está lá precisa ganhar mais, precisa ter mais cuidado até com a questão da saúde emocional desse colaborador, porque ele sofre e sofre com força. Não é fácil. Eu acredito. Você já operou fracionado, lotação, e-commerce, né? Comparando com esses modelos, qual deles mais estressa a operação? Disparado e-commerce. É a mesma coisa a comparação Last Mile e First Mile. O e-commerce é um tremendo desafio. Eu imagino. É um tremendo... O tempo de entrega. A pessoa hoje, antigamente você comprava, tinha um prazo de 2, 3 dias, você compra hoje quer receber ontem, né? Não é nem receber amanhã, né? Então é uma loucura, uma loucura. E o cliente, se você coloca o horário que você vai entregar, ele tá na porta esperando. Passou 1 minuto, já tem uma reclamação. A gente fala de muita violência com relação ao Rio de Janeiro, mas assim, a gente tem muita área de risco em São Paulo. Então assim, você vende com o mesmo prazo, às vezes para entregar ali na região, que é uma região mais tranquila, né? E você vende às vezes com o mesmo prazo para entregar numa região altamente arriscada, né? E aí você não consegue agregar, quando você não consegue pagar uma escolta, você expõe ele, né, numa situação de risco. Às vezes você não quer remunerar, né, da mesma forma que você deveria remunerar, na verdade, né, para ele estar numa situação dessa. Então assim, são desafios que é difícil, é bem complicado. Então acho que o e-commerce... Né? E falando dessa parte de entrega, qual que é o que mais precisa de escolta? Que é difícil de encontrar, né? E principalmente para poder fazer as entregas. Eu acho que vai muito com relação ao produto que você está entregando, né? Se ele é avisado ou não, né? A região que você está entregando, né? O valor da mercadoria, que às vezes o valor é muito alto, mas é um produto que não tem, né, saída, então não é a questão só do valor em si, né? Então eu acredito que depende muito de cada situação, né? Legal.
Quando você chega numa nova operação ou numa filial, o que precisa, né, melhorar em resultado? Qual é o seu método de diagnóstico quando você entra numa operação, você vai olhar, vai analisar? Eu me aproximo, converso muito com pessoas, né? Quero entender o que está acontecendo. Preciso analisar se tem indicadores, né? Se tiver, eu preciso entender se aqueles indicadores estão entregando tudo que eu preciso enxergar. Se não tem, a gente vai desenvolver. É o caso da Sol. A Sol Cargas, praticamente a gente desenvolveu todos os indicadores operacionais que não existiam. A gente já está fazendo reuniões de indicadores, né? Está implementando o Kaizen Lean lá. Então, primeiro é entender o cenário, né? Entender a cultura da empresa é fundamental. Se eles entendem a importância desses indicadores, né? Porque não adianta também você chegar com várias ideias, mas a empresa achar que não, a gente funcionou sempre assim e se você quiser vai ficar assim. Então, assim, depende muito, né? Eu acho que primeiro é analisar, né? Não chegar cheio de ideias, porque de repente as suas ideias são muito boas, mas não para lá, né? É verdade, acontece. Então, tem que tomar muito cuidado. Eu falo isso porque eu já cometi alguns erros, né? A gente vai aprendendo ao longo do tempo. Então, graças a Deus, me ajudaram, né? Para a experiência que eu tenho hoje. Mas assim, não adianta você querer chegar achando que já tem a fórmula perfeita, porque cada lugar é um lugar. E já chegou de pegar alguém e falar assim, olha, eu não quero essas ideias, não quero que coloquem isso aqui dentro da empresa. Normal, que é a cultura, né, que a gente comentou. Normal, a cultura... Normal, a resistência do ser humano já está intrínseca, né, comigo, né, é normal, mas a gente com mais experiência, a gente sabe que às vezes é algo que é mais instinto, então a gente precisa se libertar, mas quando não tem isso, você tem uma dificuldade, né? Eu falo dentro da Patroso. A Patroso, eu saí de um setor que era muito tranquilo, que era a expedição, e fui assumir a distribuição. E aí eu falo que eu faço esse paralelo sempre, né? Então quando eu fui assumir a distribuição, eu tinha já esse lado gestão de pessoas bastante desenvolvida e essa parte analítica também. Então fui aprender a parte operacional da distribuição, né? Então eu aprendi. Demorou alguns meses, né? Sofri, né? Quase perdi o emprego com 2 meses. Tive apoio de algumas pessoas, né? Mas eu aprendi. E o restante eu já tinha. Mas tive muita resistência. Infelizmente a gente teve que trocar pessoas, né? Fazer as coisas não... redesenhar tudo, exato, né? Exato. E a gente insistiu, né? Insistiu pra ver, precisa mudar, do jeito que tá, não tá dando. Eu nunca tive problema também. Eu chego com uma ideia. Se você vier com uma ideia melhor, cara, o importante é o resultado. O importante é entregar aquilo que a gente quer, aquilo que a empresa quer. Então... porque a gente vê que quando vai trazer, né, fazer toda a mudança, trazer toda essa visão, principalmente para quem já é muito antigo na empresa, né? E aí vai passar para os filhos. E os filhos quererem aceitar essas mudanças de melhoria para a empresa. Se a gente pegar o segmento de transporte rodoviário, muitas empresas não resistiram a essa troca de geração, né? Muitas empresas quebraram nessa mudança de geração, porque realmente é um processo que você precisa tomar muito cuidado, né? Então, não é fácil. Quanto mais você profissionalizar a sua empresa, eu acho que a chance, né, dela permanecer, ser perene no mercado é maior. Que nessa mudança para passar a sucessão para os filhos, é o que falou, a mentalidade de hoje dos jovens, né, não é que nem a nossa de antigamente, não que a gente seja muito, né, velhos. O famoso conflito de gerações. Sim, mas a mentalidade do trabalho, de responsabilidade, de compreender que você tem que seguir algumas regras, né, que ainda para algumas pessoas acaba, né, sendo difícil, mas trazer isso para os jovens de hoje que está assumindo a empresa e precisa manter o legado, ainda acontece de não ter essa aceitação, e é o que você comentou, acaba quebrando por não compreender que as pessoas que estão ali, elas estão para trazer melhoria e que você cresça, né, que você expanda. Eu acho que o nosso segmento e a logística exige de todos flexibilidade, né? A gente precisa, né, em algum momento ser flexível, né? Às vezes você não vai conseguir convencer todo mundo que a sua ideia é aquela que... Sim. Mas vamos entrar num consenso, né? Eu acho que assim, hoje eu estou passando por isso. A gente tem na Sol o senhor Adilson, que ajuda demais a gente, tem o Maicon, né? E aí tem essa transição, essa troca, mas eu vejo muita
muito aprendizado da gente, né, com o seu Adilson também nos aceitando com relação às ideias. Então, eu acho que o importante é você entender que você não pode descartar a experiência do passado, né, e não pode deixar de ouvir o que as pessoas têm para falar do futuro, né, do presente, né. Então, tem que ter essa flexibilidade, essa comunhão para que as coisas deem certo, né? É que as coisas têm mudado, mas também para melhor, né? A gente vê que a inteligência artificial, ela entrou também para trazer essa ajuda para as empresas, né? Sim. E aí entre os jovens que têm essa mentalidade, né? Sim. Mas também tem a parte do pai, que é a aceitação. Eu quero manter algumas diretrizes iguais e não quero trazer essas mudanças aqui para minha empresa, não. Isso daí não vai dar certo. Trazer essa mentalidade para os pais também, né? E nessa hora você tem que ter muita habilidade, né? Sim. Muita habilidade, porque às vezes você bota tudo a perder numa conversa, né? Mas vai ter que ser assim. E aí às vezes é a hora de você tirar o pé, porque de repente numa outra conversa você consegue convencer que a gente está num caminho que vale a pena, né? Então, sim. Mas assim, conflito de geração sempre vai existir. É verdade, né? Falando um pouquinho sobre o Lean e o Kaizen, você teve alguma participação ativa de implementação, né, do Kaizen em alguma empresa? Na Patrus eu participei da primeira turma, né? Patrus, como eu falei, foi a primeira empresa a implementar o Lean. E a primeira turma que foi lá para a unidade de Campinas, né? Uma consultoria, eu estava lá. Então eu vivenciei isso, né? E eu acreditei muito no projeto, né? Naquele momento também eu vi muita resistência, né? Líderes que sempre falavam, isso daqui é para a indústria, isso daqui não serve para o transporte. Só que tem muita coisa que serve para a nossa vida, né? Não só para o transporte, não só para a indústria, né? E teve muita resistência, mas eu fui um daqueles que acreditou no projeto, né? Que tem muita coisa boa, tem muita coisa que a gente precisa entender, que não pode estar só num quadro, precisa fazer significado não só para o diretor, não só para o gerente, mas para quem de fato carrega a caixa. Então eu acho que hoje a gente está implementando o Kaizen Lean, com o Instituto Kaizen na Sol. Eu sempre falo que assim, se tiver um quadro, um gestão à vista lá, o cara que carrega a caixa para dentro do caminhão precisa entender o que está lá, senão para mim não faz sentido. Sim. Então eu acho que assim, é uma cultura que eu não abro mão, né? Eu acho que vale muito a pena. Você traz coisas que ajudam demais a operação, desde que você acredite naquilo, né? Então, o Lean fala de movimentação errada, de desperdício. Isso a gente consegue implementar em casa. E teve redução, né, quando vocês implementaram? Eu acho que teve muito... Eu acho que o grande ganho que eu consegui enxergar foi uma gestão à vista, de você saber que uma paleteira precisa estar aqui, que carga determinada para fazer o carregamento mais rápido precisa estar aqui. Então você ganha em termos de produtividade, né? Então, se você movimentava por hora lá, cada colaborador 60 volumes, isso melhora para 70. Então você ganha produtividade, você ganha organização. Então essas coisas eu consegui enxergar principalmente com a chegada de mais indicadores de desempenho para você poder analisar, para você poder ter tomada de decisão, né, mais assertiva. Então, sim. Agora, na Sol a gente ainda está dando os primeiros passos. Legal, né? Que é normal, às vezes, quando a gente faz, né, a implementação, de ter a resistência. As pessoas falam assim, não é aqui, não serve para cá. Já tentamos uma vez e não deu certo, né? Isso é muito comum, né? É o que acaba acontecendo com algumas empresas, né? Eu já tive participações de algumas, de ter projetos assim, que teve a resistência. E aí a gente mostrou em números que daria certo. Até implantar também sistemas para redução mesmo, que é o que eu comentei, redução de custo. Você falou uma coisa que é interessante, Camila. Por isso que eu falo que você tem que envolver aquele colaborador da atividade mais simples que tem na logística e mostrar para ele o propósito, né? Então, por exemplo, a gente tem lá um indicador hoje na Sol que é do recebimento de carga. Só que uma parte desse tempo que a gente tem do recebimento depende do meu cliente. Ele chega lá, descarrega e separa para depois meu conferente conferir, fazer a aferição da carga, etiquetar e mandar embora. E hoje o conferente ele é responsável por anotar o tempo, né? O
tempo que cada cliente fica ali na doca. Porque a gente precisa diminuir esse tempo. E tem cliente que chega sem ajudante, tem cliente que chega com carga bagunçada. E aí, se eu pedir só para ele anotar esse tempo, para ele, eu preciso provar para ele, mostrar para ele que assim, eu quero ganhar tempo nessa operação e eu preciso de você. E se eu ganhar tempo, eu vou atender mais cliente, mas também vai ser bom para você. Você vai embora mais cedo para casa, você vai ter uma atividade mais tranquila, né? A gente vai ter uma empresa mais saudável, que não vai atrasar seu fundo de garantia, né? Não vai atrasar seu salário, porque a gente vai poder ter uma produtividade maior e receber mais clientes aqui. Não adianta ficar só com o diretor, com o gerente, a gente precisa dar propósito para essas pessoas e reconhecer aqueles que nos ajudam nesse sentido, né? Trazer a clareza, né? Exato. Do que, por que está tendo essa cobrança, mas no sentido que você possa fazer o seu trabalho da melhor forma e que você está sendo visto para isso, mas a clareza de toda a situação de que ela está. Porquê, né? As pessoas hoje não querem mais só fazer, elas querem saber o porquê também, né? Sim. Então, eu senti muita falta na minha vida profissional com relação a isso, e hoje eu tento não repetir isso. Eu tento passar para minha liderança, né? Que às vezes eu não consigo falar com a ponta, de que é importante, né? A atividade mais simples, o colaborador que está com uma atividade ali mais corriqueira ali da operação, entender por que a gente está fazendo aquelas mudanças, que é para o próprio bem, né? A gente ganhou na Sol tanto em produtividade, antigamente eles trabalhavam de segunda a sábado. Hoje, com a mesma equipe, eles trabalham um sábado sim e um sábado não. Então, de tudo que a gente conseguiu melhorar na operação, retornou para ele com uma folga aí no sábado. Isso é ótimo, né? Principalmente para os nossos funcionários, né? Exato. É o que a gente comentou no início, né? Olhar para as pessoas, né? Exato, tem que ser um processo de troca, né? Não adianta só a empresa ganhar e não adianta também eu ser um gestor e achar que eu tenho que dar também o melhor ambiente para os nossos colaboradores, sendo que a empresa também não está tendo resultado, né? É uma troca, né? É um processo de ganha-ganha, tem que ser ganha-ganha, né? Sim, verdade. Hoje você trabalha com alguns sistemas que eu vi que você comentou, né? Power BI, entre outros. Fala um pouquinho, né? A importância disso nas empresas, porque ainda assim a gente vê que tem empresas que não agregaram isso, né? Para trazer uma visibilidade geral de todos os setores, porque eu acho legal quando implementa isso na empresa, a gente consegue ter uma visão de todos os setores para a gente ver as melhorias e o que precisa, e é onde também estão os gargalos, né? Porque isso também ajuda. Na Sol, vocês têm essas implementações também? Então, como eu falei, né? A Sol é uma empresa que completou 15 anos. Quando eu cheguei, não tinha indicadores de desempenho operacional praticamente e trabalhava no escuro, né? E a gente começou isso em 2024 e a gente tinha a opção, inclusive, a gente veio conversar com o Anderson, né? De começar a implementar o BI. O que a diretoria achou? Como é que a gente vai dar um avião, né, para esses colaboradores se eles não têm ainda nem o básico, eles não sabem nem ainda pegar um carrinho de mão e pilotar com relação aos indicadores. Então vamos começar devagar, vamos implementar, vamos mostrar para eles a importância. Então a gente fez tudo em Excel, dashboard em Excel. A princípio fizemos vários indicadores e aí depois a gente foi filtrando, ó, isso é bacana, isso não é, isso é bacana, isso não é. Aí começamos com resumo semanal, ou seja, cada líder começou a falar do seu indicador e hoje a gente está fazendo reuniões sobre indicadores. E aí a gente vai para esse próximo passo, que seria os Power BIs, né, da vida. E também, uma coisa que é importante, é o que vai estar nesse BI, né? Sim. Faz sentido para o líder que tem aquele número fazer gestão da sua equipe? Porque eu vi muito BI também que não agregou. Bonito pra caramba, mas não dizia muita coisa, né? Então também não adianta. E isso tem que fazer com todos da equipe, né? Não adianta a gente fazer um número que pra mim faz sentido, mas pro seu líder do carregamento, da descarga faz sentido? Pra equipe, a equipe deles que movimenta a carga, entende aquele número, né? A importância daquilo pra empresa e pra ele? Então a gente está caminhando, né? Mas eu entendo que é fundamental a gente ter essa gestão. Que a gente tem essa visão, né? Eu peguei bem no início, né? Quando eu estava numa empresa e quando a gente tinha a visão, eu falava assim, tá, mas eu não estou entendendo ainda para que isso vai nos ajudar. Até uma pessoa explicar
passo por passo, a importância de ter esse sistema, de você olhar, analisar o que está acontecendo da empresa e o que a gente está trazendo para melhorar e o que você vai trazer de valor referente a isso, né? Então, quando a gente explica, né, que é aquilo, tem pessoas e pessoas. Pessoas que você vai falar diretamente, ela vai conseguir compreender, mas pessoas que você vai precisar mostrar em análise para ela o porquê da importância disso, desse sistema dentro da empresa. Então, exato. É aquilo que a gente estava falando, né? Você precisa não só entregar o painel, explicar mesmo, de fato, né? As pessoas querem saber para quê e por quê, né? Não dá para ser mais só como antigamente, vai lá e faz, né? Faz porque eu tô mandando, né? Acabou isso, né? Não dá mais. É que acontece, né? Tem pessoas que não têm essa experiência, essa expertise de compreender que isso vai trazer a melhoria, né? Como eu comentei, eu participei de uma implementação de um sistema que todos os setores precisavam participar. Mas por quê? Porque a gente via que tinha uma falha e a gente não sabia qual setor que estava falhando. Esse sistema, eu fiz toda a implementação, eu fui a primeira a iniciar, a receber de todos os setores, e aí a gente começou a descobrir onde estavam os gargalos. E aí, numa reunião geral, né, com todos os funcionários, a equipe, o pessoal foi explicar o porquê a gente estava trazendo aquilo para melhoria mesmo. E aí foi quando entrou também o Power BI, onde entrou sistemas que no início pra gente ainda era, como alguns falam, um bicho de 7 cabeças, né? Como que eu vou utilizar isso aqui? E aí ter alguém que explique isso, né? Que entenda e que traga uma visão diferente. Porque acontece. Eu acho que num projeto tão importante como esse, você só pode dar o segundo passo quando o primeiro passo estiver clarificado na cabeça de todo mundo, né? Sim. É fundamental que todo mundo caminhe junto, né? E aí, como você falou, o resultado veio depois porque teve o envolvimento, né? Mas a gente não vê muito isso, né? A gente vê lá, às vezes, painel muito bonito e se você perguntar para a operação, passa lá como se... E é isso que a gente não quer, né? É isso que a gente tá brigando contra lá na Sol. E nesses, né, 20 anos aí que você tá até um pouquinho mais, você né? já desenvolveu alguns treinamentos corporativos, né? Trouxe toda essa sabedoria, esse discernimento para que o pessoal também possa receber um pouquinho desses treinamentos que você dá? Na Patrus, sim, corporativamente eu fui em muitas unidades, dar treinamento, né? Tinha um projeto que a gente, Mãos à Obra, chamava Mãos à Obra, então era feito lá pela diretoria, escolhia alguns líderes, né? Então a gente ia nas unidades e aí falava um pouco da operação mesmo, né? Do início ao fim, recebimento, carregamento, descarga, né? E aí eu fiz muito isso. Também fiz algumas apresentações autorais, né? Para dentro da Patrus, quando tinha eventos, né? Como a CIPA. Então... ultimamente não, mas já tenho isso. Teve oportunidade de levar isso para fora também, para outras empresas? Não tive. Eu não tive ainda. Hoje eu estou terminando um mestrado, né, de direção estratégica. Já pensei em dar aula de logística, né? Mas hoje eu não tenho ainda esse projeto de sair aí do mundo corporativo, né? E poder fazer, eu acho que é bacana, né? Dividir conhecimento é sempre bacana, né? Sim. Mas também sou meio travado, viu? Eu entro pra dar uma apresentação, um frio na barriga. É que eu acho legal, mas assim, né? você tem que ir fazer, né? Então, sim. mas também quando você termina um treinamento, quando você termina uma apresentação, é uma sensação muito gostosa, né? Uma vez eu falei com uma coach, né, sobre essa dificuldade, ela falou que às vezes o introspectivo conseguia dar melhores palestras do que até a pessoa que tem mais facilidade, né? Eu não sei porque ela falou isso, mas não sei se foi só para me agradar. Não, mas acontece mesmo, porque às vezes quando a gente fala assim, eu sou tímido, né? Não consigo falar, mas você senta assim em conversa, você traz muito conhecimento da sua vivência, da sua história e realmente do que é a logística, né? Porque é o que eu comentei. Tem muitos jovens hoje que entram na logística e acham que é só ali no CD. Eu só vou fazer o manuseio. Mas não, é amplo. Você pode ampliar sua visão de você estar trabalhando nessa área. Mas eu acho que falta também das empresas mostrarem essas possibilidades, sim, né? A gente faz um processo seletivo e o cenário hoje, eu estou conversando com algumas pessoas, está bem difícil a mão de obra. A gente está falando só de motorista, né? Motorista realmente tem um déficit enorme. Sim. Não só aqui no Brasil, Estados Unidos e Europa. Mas com relação à mão de obra ali de ajudante também, a gente está perdendo muito.
né? Tá perdendo pro Uber, perdendo pro Lalamove por causa da flexibilidade, né? Verdade. Então a gente está com muita dificuldade com relação ao ajudante também. Então, se a gente de repente, né, tem dentro de uma empresa um projeto para essas pessoas que entram, né? Porque hoje, né, pelo menos no mundo da Sol, o colaborador que começar com ajudante e ver o salário do motorista, a gente sabe que isso não é a média do motorista é baixa, pela responsabilidade que ele tem, pela importância que ele tem, mas hoje um ajudante na Sol, se ele vislumbrar o salário do motorista, pode ser que a gente segure ele. A gente precisa fazer alguma coisa para mostrar para ele que ali tem um plano de carreira. Sim. E a gente ainda faz pouco, né? Precisa fazer mais nesse sentido. Então, acho que a gente reclama muito, a gente fala de falta de motorista, falta de mão de obra, mas a gente faz pouco. Por quê? Porque geralmente você está pagando incêndio, né? E aí empresa que acha que pagar incêndio tá trabalhando, tá perdendo muita oportunidade, né? Então, infelizmente, eu já tive empresas que eu trabalhei ali na gestão, mas eu não tive a oportunidade de montar a minha equipe para eu parar de pagar incêndio, para eu parar de executar, né? Porque se fica executando demais, você perde o lado estratégico, né? Mas, às vezes, você não pode, a controladoria corta, né? E aí você tem um gerente caro, porque é um gerente que só está pagando incêndio, né? Você precisa ter um gerente para te ajudar a ter estratégias que deem mais resultado, né? Sim. Então, dentro dessa trajetória, tem algum mentor que influenciou você? eu acho que tem pessoas que fizeram uma mudança aí, foram divisores de água mesmo, né? Como eu falei com relação aos números, indicadores, lá em 2009, 2010, por aí, Manuel Carlos, né? Ele foi o primeiro. A gente trabalhou pouco tempo, mas a gente guarda isso e tem como gratidão, né? Pudesse, né, até pessoalmente falar isso para ele. E aí me despertou esse lado analítico, né? Sim. Depois tem a Regiane, que me enxergou e me colocou nesse projeto de sair, entendeu que eu tinha potencial, né? E aí me colocou nesse projeto de viajar, conhecer unidades, né? Então eu tenho essa gratidão. Tem o Silvio, né, que trouxe o Lean para Patrus Transportes, e aí não tem nem como, né, apesar de eu não ter contato com ele tanto, mas o conhecimento que ele trouxe me ajudou a me moldar, né, do que eu sou hoje. Então, assim, eu acho que eu tenho uma gratidão também pelo Marcelo Lucas, que é outra pessoa que me ajudou também em situações, né, que eu falo pra ele, eu tenho essa gratidão por ele. Espero que eu não tenha esquecido de ninguém, né? A gente sempre quando, né, vai falar acaba esquecendo, mas eu tenho gratidão sim, né? E pessoas, né? E até pelos liderados, né? Porque se a gente achar que a gente consegue, por mais que a gente tenha conhecimento de fazer alguma coisa sozinho, a gente não vai conseguir, né? Então eu tive algumas equipes, né? Principalmente uma na Patrus que, vou dizer duas, né? Que assim transformaram a minha vida, né? Porque a gente realmente conseguiu entregar um resultado que saiu um pouquinho fora da normalidade, foi além do que eu esperava. Porque sempre quando tem alguém que nos influencia, né, ou olha algo, nos enxerga algo que às vezes a gente tá olhando para nós e fala, não, acho que não é esse caminho não, e aí a pessoa traz essa clareza, né? Então, talvez você não deve ter esquecido, mas a gente sabe que a lista, se a gente for colocar em lista aqui a quantidade de pessoas, tenho certeza que passaram bastante na sua vida. Tem bastante, né? Eu posso até falar do Enzo, que foi um regional na Patrus importante, porque ele também, uma certa conversa, ele falou, ó, você tem potencial, você tem que sair daí, né? E foi na gestão dele que eu fui para a operação, né? Tive a oportunidade e pude mostrar que eu era diferente ali na condução com pessoas, na condução analítica, né? E fui aprender a parte operacional ali que eu ainda precisava desenvolver. Então, acho que tomara que eu não tenha esquecido ninguém, né? Sim. É que às vezes a pessoa que vai ver foi exatamente a pessoa que eu esqueci. Aí deu ruim, né? Mas é importante que você traz esse conhecimento e essa sabedoria aí de todos que passaram pela sua vida, né? São mais de 20 anos praticamente. Fez 26 anos agora em janeiro, né? Comecei em janeiro do ano 2000 e
já estamos em fevereiro de 2026, né? E a gente fala que, eu acabo usando essa frase, Deus não une pessoas, né? Ele une propósitos. Então, teve muitas pessoas aí que foram propósitos para que hoje você esteja, né, nessa área, né? E aproveitando e falando, né, para quem quer ser gestor, né, nessa área, caminhando, qual o conselho que você dá para quem está buscando esse caminho? Falou, não, acho que é aqui que eu quero trilhar. Então, para quem já está nessa área, trazer um conselho para quem quer começar. Bom, se você, eu acho que se você não tiver, ou pelo menos não quiser aprender a lidar com pessoas, nem entre. Vai se tornar um especialista, né? Em outra área que você vai trabalhar sozinho, né? Se você não entender que você vai precisar lidar com várias frentes, né? E as pessoas vão estar ali para te ajudar, mas te oferecer resistência. Se você não tiver também paciência para tirar o melhor dessa equipe, né? Tirar o melhor dessas pessoas, eu acho que é melhor nem entrar. Porque a parte analítica você aprende, né? A parte técnica a parte operacional você aprende, né? Mas você precisa também saber e querer lidar com pessoas, né? Então eu acho que isso é um ponto fundamental, né? E cada vez mais a gente vai estar falando, né? Dessa preocupação com a saúde emocional das pessoas, então... É verdade, né? Porque você vai lidar com todo tipo de pessoas, né? Exato. E aí, assim, eu fiz uma pós que é muito bacana, né? E eu acho que as pessoas falam um pouco ainda, né? Ela chama Neurogestão Organizacional, né? Então ela fala de muita coisa, né? Que a gente precisa ter em termos de habilidade para lidar com pessoas, né? Então eu fui buscar conhecimento, né? E eu acho que é isso que a pessoa precisa fazer, né? Saber que vai ter o grande desafio para você ter resultado, para você ter um equilíbrio, uma saúde também mental boa, você vai ter que saber lidar e ter habilidade para lidar com pessoas. Coisa que eu não tive até um tempo atrás. Eu tive as minhas dificuldades também, né? Aprendemos na marra, né? Aprendemos na marra, né? Eu sempre tive muita facilidade com os liderados, mas às vezes eu acabava não tendo a mesma liberdade, a mesma habilidade com as pessoas com que eu respondia, né? Então às vezes eu passava um pouquinho do ponto, né? Mesmo sendo uma pessoa tranquila, equilibrada, né? Mas a gente aprende, né? A gente aprende e isso já ficou para trás já há algum tempo, né? Graças a Deus. Pra gente já, né, indo pro final aí, deixa uma frase que você acredita que seja algo que te impacta, que traz sentido para você e que você leva como um lema de vida. Eu acho que uma mensagem que eu carreguei durante um tempo, né? Eu vou repetir ela aqui. Eu acho que assim, um sábio ele pode mudar de opinião, um ignorante nunca, né? Então a gente precisa também saber mudar, né? Precisa também saber que nem sempre a gente vai estar certo, né? Que a gente precisa ouvir as pessoas. Quanto mais a gente ouvir e consolidar ideias, eu acho que a gente consegue avançar, né? A gente não consegue fazer nada sozinho, né? A gente precisa ter pessoas do nosso lado compartilhando ideias, né? Então acho que seria isso. É verdade. Eu sempre uso a frase, né? Aproveite as oportunidades, elas são únicas e viva, porque se você não aproveitar, amanhã talvez você não vai ter ela mesma. Bacana, muito bom. Aproveita então, deixa agora as suas redes sociais, quem pode te procurar, se você tem um LinkedIn, que eu acho que eu sempre falo do LinkedIn porque é uma rede social onde a gente coloca tudo de informações que foi falado aqui. E aí aproveita e deixa suas redes sociais. Legal. Tanto o Instagram como o LinkedIn, se você digitar lá André J. Ricardo, você vai conseguir achar. Tá, eu quero agradecer pela sua participação, foi uma honra recebê-lo, saber da sua trajetória, pegar um pouquinho desse conhecimento aí da área da logística, trazer também para, né, minha área também que eu preciso. Muito obrigada. E você que está assistindo, comenta, curte, compartilha. Até o próximo episódio.